amores, cheguei! Meu nome é Laís Beloc, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós teremos o tão esperado, a continuação do vídeo onde eu contei como eu perdi meu bebê. Aleluia! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual foi a reação dos meus pais, tá? Antes de continuar o vídeo, gente, pra não ficar muita enrolação aqui no começo, deixa já o seu like, se inscreve aqui no canal, tá? Porque quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo cumprindo desafios que vocês vão mandar pra mim. Ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. E bora lá, rola a vinheta! Então, pessoal, vamos lá começar a contar essa história. Lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo onde eu contei como que eu perdi o meu bebê, eu vou deixar aqui no card para você assistir antes de assistir esse daqui, tá? Assim você vai entender todo o contexto desse vídeo. Então, vamos lá. Relembrando, gente, que no final do vídeo onde eu contei como eu perdi o meu bebê, eu fui lá, né, beijei o Gibscleudo e eu não contei aos meus pais. Eu deixei claro isso lá no final daquele vídeo, que eu não contei para os meus pais que eu tinha beijado pela primeira vez na minha vida. E o Gibscleudo muito menos, né? Então, depois que eu fiquei a primeira vez com o Gibscleudo, eu continuei ficando com ele, né? Eu estava totalmente apaixonadinha e eu continuei ficando com ele outras vezes. Isso durou em média, gente, de 1 mês até os meus pais descobrirem. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como que foi que eles descobriram, né? Porque eu não contei, então alguém contou. Então, gente, eu lembro que era uma sexta-feira e que eu não ia pra escola nessa sexta-feira. Eu não lembro se era feriado ou algo do tipo, mas não ia ter aula na minha escola. Então eu estava em casa e os meus pais, eles trabalham de sexta-feira. Então estava eu com meus irmãos aqui em casa, bem plenos, bem bonitos. Então eu acordei já com mensagem da minha mãe no celular. No começo eu não estava assustada, na verdade eu nem imaginava que ela iria me perguntar alguma coisa em relação a eu ter beijado. Então eu visualizei as mensagens sem problemas, toda feliz e alegre, né, porque eu tinha perdido meu bebê. E aí, lá nas mensagens estava escrito o seguinte, a minha mãe estava perguntando: Laís, você e o Gibscleudo, como que está? E aí eu falei tipo: ah, normal, né? Ele é meu amigo, não tem nada demais. E aí ela foi e me perguntou: você tem alguma coisa pra me falar, Laís? Porque, gente, a minha mãe é o seguinte: ela te pergunta sobre a coisa sem ser direta, entendeu? Porque ela te dá a oportunidade de mentir, pra quando você mentir, ela escrachar você. Então ela fez isso. Ela me perguntou: você tem alguma coisa para me contar, Laís? E eu, toda besta, fui e falei o quê? Não, mãe, eu não tenho nada pra te falar. E aí ela foi mais direta: Laís, você e o Gibscleudo estão namorando, se beijaram? E aí, gente, que o negócio ficou feio, porque eu ontem menti de novo. Eu fui e falei: não, mãe, eu não beijei ele. E aí ela foi e disse: Laís, é melhor você falar a verdade, porque se eu chegar em casa e você estiver mentindo, eu vou te bater. Ai, gente, nessa hora, nesse momento, na verdade, desde que ela começou a perguntar sobre o Gibscleudo, meu coração já tava como, ó, a mil, eu já queria fugir, chorar e gritar pro mundo todo. Mas o que que eu fiz? Eu fui, né, percebi que não tinha como eu mentir, provavelmente ela já sabia, e que eu teria que falar a verdade, então eu fui e falei que, na verdade, no início eu nem falei a verdade de cara, eu fui e falei assim: eu e o Gibscleudo fica abraçado na escola, mas a gente não beijou. E aí a minha mãe continuou insistindo: aí se você estiver mentindo. E aí, gente, eu não tive mais saída e fui e falei: sim, eu fiquei com ele. Minha mãe, gente, a minha mãe, olha, ela ficou doida. Na verdade, assim, ela não demonstrou que estava nervosa nas mensagens, mas pelo jeito que ela estava falando, você já sabia que ia dar ruim quando ela chegasse em casa. E aí ela foi e falou: quando chegar em casa a gente vai conversar. Seu pai tá aqui nervoso. E ai, gente, olha, eu já tava como aqui em casa? Eu já tava chorando, já tava doida, pirando, subindo pelas paredes, tá? Porque assim, eu não tinha contado pra eles antes com medo da reação deles. E aí, qual foi a reação deles quando descobriram? Foi horrível. Mas assim, né, é o que falam. Às vezes, os seus pais têm uma reação ruim ao descobrir algo, porque eles descobriram e não descobriram através de você, né? Alguém contou, porque nesse mundo aqui tem muitos fofoqueiros, né?
Ai. Mas enfim, já fiquei desesperada em casa. Olha, eu até comecei a limpar a casa de tão nervosa que eu tava, gente. Eu até tirei disposição pra limpar a casa pra tentar distrair a minha mente, porque quando ele chegasse em casa, ia dar ruim. E assim foi, né? Começou passando os horários, até que chegou o horário dos meus pais chegar em casa e eles chegaram. E eu tava como? Com a cara como? Eu tava assim. E aí a minha mãe já chegou, já entrou em casa falando, já pode se explicar o que aconteceu. E aí vai lá, eu besta, né, explicar tudo o que aconteceu pra eles. Claro que eu também não dei muito detalhes, né. Eu só falei, tipo, eu fiquei com ele. Mas aí ela foi e me disse que a escola tinha ligado para ela e contado: Dona Kátia, a sua filha está de gracinha aqui na escola com um Jubescleudo, tá? Fica de olho nela. Mas guarda essa informação, porque no final do vídeo a gente vai ter uma reviravolta, tá? Guarda bem essa informação que foi a escola que ligou pra ela, porque isso aí vai mudar, tá? Então, beleza. E aí meus pais chegaram, começaram a falar que eu tava mentindo, que eu tava escondendo, coisas que não era mentira, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito magoada naquela época. Eles começaram a falar um monte, brigar comigo, gente. Eu chorei, olha, me senti devastada. Meus pais pegaram meu celular, a minha mãe mandou mensagem pro Jubescleudo como se fosse eu, mas o Jubescleudo, ele reparou que não era eu pela forma de escrever, né? Porque eu tenho o meu jeitinho. E aí ele foi e percebeu que não era eu. E aí a minha mãe foi e falou, ó, que é a mãe da Laís. Eu descobri que vocês estavam ficando. E olha, além de escrachar eu, ela escrachou o coitado também, viu? Por quê, gente? Por quê? Falou um monte pro menino. Eu fiquei sem meu celular. E o melhor dos meus pais que foi o seguinte: eles pegaram meu celular, mas eles trocaram a senha e deixavam o celular assim, ó, em cima da cômoda, gente, pra mim ver. Ó, seu celular tá aqui, você não sabe a senha, você não vai pegar. Eles deixaram meu celular assim. E, ó, mexeu em todas as minhas conversas, em tudo, pra ver se, né, se era só isso mesmo. E aí tinha umas provas lá, tinha umas fotos que o pessoal naquela época, o pessoal chipava bastante, eu e o Jubescleudo. E aí tinha uns pessoal que tiravam umas fotos nossas, assim, quando a gente tava abraçado na escola. E essa só tava tudo no meu celular, então era inevitável, tava bem claro que eu tinha ficado com ele. E pros meus pais eu poderia até estar namorando já com ele, mas eu não estava, eu estava só ficando, curtindo a vida. Aí, no meio dessa conversa que a minha mãe teve com o Jubescleudo, ela foi e falou que queria conversar com ele, né? Queria conversar com ele pessoalmente, com o Jubescleudo pessoalmente, detonar o coitado como? Pessoalmente também, porque não bastou por mensagem. E aí ele foi e falou, o meu pai, ele quer ir junto. Aí a minha mãe foi e disse, beleza, então vem segunda-feira aqui você e teu pai, depois da escola pra gente conversar sobre esse ocorrido. E aí foi, isso aconteceu na sexta, passou sábado, passou domingo, gente, e eu nessa tortura, o clima aqui em casa tava péssimo, porque eu tinha mentindo, eu tinha escondido, e meus pais estavam muito nervosos comigo, estavam muito magoados, e eu também não sabia o que fazer, eu tava sem meu celular, e olha, eu tava devastada. E aí chegou na segunda-feira, né, eu toda... Ai, né, eu vou ver o Jubescleudo, conversar com ele pessoalmente sobre o que aconteceu, porque eu não tive oportunidades, porque eu estava sem o meu celular. E assim que eu cheguei na escola, gente, como eu já tinha ficado com o Jubescleudo, a gente já tava ficando, sempre que eu chegava na escola, eu cumprimentava ele com um selinho. Quando eu fui dar um selinho no Jubescleudo, ele foi e virou o rosto. E aí eu fiquei, caramba, o que tá acontecendo? O que foi, né? Porque até então eu não tinha lido a conversa dela com ele, então eu não sabia o que eles tinham conversado, só sabia que ele ia lá em casa pra conversar com a minha mãe depois da escola. E aí eu fui cumprimentar ele, ele virou o rosto e aí ele foi e disse, na hora do intervalo eu quero conversar com você. Gente, eu passei as 3 primeiras aulas só pensando nisso. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Beleza, passou lá as aulas, chegou a hora do intervalo, eu desci pro pátio e ele também desceu. E aí a gente foi, sentou lá no banco. E aí ele foi e falou, ó, não vou te falar nada, eu escrevi tudo nessa carta aqui. E é isso. E aí ele foi e me entregou uma carta, gente. E na carta tava falando que eu era uma menina muito maravilhosa. Que eu era uma menina muito incrível, que ele tinha conhecido, isso e aquilo. Que ele foi errado em querer ficar comigo, que ele não vai atrapalhar a minha vida. Que ele acha que a minha mãe tem razão, que eu não deveria entrar em um relacionamento agora. Que eu deveria estudar e focar na minha vida profissional. E que ele estava se sentindo culpado e ele me pediu desculpa nas cartas. E, gente, eu comecei a ler aquela carta e olha...
começou a sair lágrima no meu olho, minha filha. No meio do pátio, eu e o Gibiscleudo sentado, eu com essa carta na mão e eu chorando aos prantos, porque ele tava praticamente terminando, entre aspas, o que a gente tinha, né? Não sei o que a gente tinha naquela época, era só o ficantes. E ele tava terminando tudo antes de conversar com meus pais. E aí, né, assim, eu fiquei falando pra ele, não, gente, eu era tão desesperada naquela época, eu ainda até vergonha de contar isso pra vocês. Mas enfim, eu fiquei tipo, não faz isso, não faz isso, eu não quero, para. E tipo, ele falando que não, que ele achava que aquilo ali era o certo, que ele tava errado em ter ficado comigo, que a minha mãe tinha razão, que eu era uma pessoa muito incrível pra mim ficar presa dentro de um relacionamento naquela época. E, nossa, eu fiquei muito triste. E aí eu passei o resto do dia, assim, ó, com uma cara de bunda na minha sala. Aí quando chegou na hora de ir embora, gente, como eu disse lá no vídeo, onde eu contei como eu perdi o meu bebê, o Gibiscleudo, ele morava para um lado e eu morava para outro. Então, como ele ia para minha casa, então ele deveria ir pro mesmo lado que eu. Porém, na hora que saiu da escola, e aí eu fiquei lá com a minha turminha, né, assim, só observando para ver se ele ia sair da escola, ele saiu e foi pro lado da casa dele. E aí eu fiquei tipo... E aí, lindo, o que tá acontecendo? E aí eu fui pra minha casa, cheguei lá em casa, aí minha mãe falou, tá, cadê ele? Eu fui e falei, ó, foi pra casa dele, não sei pra onde ele foi, não. Mostrei a carta pra minha mãe, e aí a minha mãe achou, tipo, como que fala, gente? Eu não sei explicar. Mas ela gostou da atitude que ele teve, que foi terminar comigo. E aí eu fui, comecei a ligar pra ele, ligar, né? Porque até então a gente ainda tinha o WhatsApp um do outro e essas coisas. E aí ele não atendia, ele desligava, entendeu? Tipo, quando eu ligava pra ele, ele ia e desligava. E aí a minha mãe a gente tudo aqui em casa achou, tipo, ele não vai vir, né? Ele tá evitando, ele não quer vir. Como ele já tinha mandado a carta pra mim, a gente concluiu que ele tinha terminado comigo, entre aspas, porque a gente ainda não namorava, e não ia vir conversar com a gente. Mas, quando a gente tava desistindo, aí o interfone daqui do prédio foi e tocou. Aí eu fui e atendi, aí era ele. Aí vai lá eu, né, descer pra abrir o portão pra ele, né, pra levar ele até a minha casa. Gente, quando eu cheguei no portão, não tava só o Gibiscleudo e o pai dele. Tava Gibiscleudo, o pai dele, madrasta e filha da madrasta. Tava a família toda. Era uma reunião de famílias para conversar sobre eu ter beijado. Mano, eu tava com tanta vergonha naquela hora. E aí o Gibiscleudo tava daquele jeito, né? Que ele tava no intervalo, ele não queria muito contato visual nem físico comigo. Porque ele tinha terminado comigo, então não tinha sentido a gente ficar muito nhenhenhé. E aí, a gente subiu, né? Eu cumprimentei a família dele e a gente subiu pra minha casa. Chegou aqui em casa, ficou a família dele sentada no sofá, minha mãe sentada no sofá, eu de pé, assim, olhando, e meu pai também de pé, conversando. E eu tava, gente, eu não sabia nem onde enfiar a minha cara, porque aí meus pais começaram a falar: ó, seu filho beijou a minha filha, isso e aquilo, eles são muito novos, eles não deveriam tá fazendo isso, e aí a família dele concordando, falando que nós estava errado de ter ficado, né, que o Gibiscleudo tava mais errado ainda de ter me beijado, isso e aquilo, e aí papo vem, papo vai, né, as famílias estavam concordando que o Gibiscleudo estava errado. E aí os meus pais foi falou assim: vamos fazer o seguinte, espera a Laís completar pelo menos 15 anos, né? E aí, quem sabe vocês podem continuar ficando, se vocês quiserem namorar, mas só quando ela tiver 15 anos, tá? E aí o Gibiscleudo, né, já se animou, já falou: nó, beleza, né? Pensei que eu não ia nem poder mais falar com a coitada. Pensei que nem ia mais poder falar com ele. E aí, as duas famílias concordou disso, que eu tinha que completar 15 anos pra eu poder ficar com ele novamente. Ficou nisso, a gente concordou, beleza, vamos ficar só amigos até então, até eu completar 15 anos, aí quem sabe a gente fica de novo. A conversa acabou, eu fui descer a família dele, né, pro portão, e gente, nossa, o Gibiscleudo estava como? Todo feliz, todo radiante, né, me pediu desculpa pelas cartas, isso e aquilo, já tava, não, a gente vai esperar, e tananã, e tananu. E aí, né, eu falei, beleza. Aí eu fui, levei eles no portão, eles foram embora, voltei pra minha casa.
E aí meus pais foram e tiveram uma conversa mais calma comigo, né? Diferente de sexta-feira, que eles saltaram arrancar a minha cabeça. Aí eles já tiveram uma conversa mais calma comigo, eles falaram que eles ficaram chateados por eu não ter contado isso, aquilo, que era pra mim esperar, porque eu era muito nova, e tananã, e tununu. E aí a gente foi nisso, ficou nisso. Eu e o Gibiscleudo, a gente continuou conversando, a gente era carinhoso com o outro, a gente ficou um tempo sem ficar, mas eu acho que ainda rolou mais um beijo depois que meus pais falaram pra mim não ficar com ele. E eu estou descobrindo isso agora. Desculpa, pai e mãe. Mas enfim, e aí, gente, ficou nisso. Meus pais, eles ficaram bem chateados naquela época. A família do Gibiscleudo, eles não ficaram tanto assim, né? Porque o Gibiscleudo já não era mais bebê. Eles só ficaram um pouco incomodados com a situação que o Gibiscleudo enfiou eles. E aí a gente ficou nessa amizade. Foi essa a reação deles. Agora, lembra daquele detalhe que eu pedi pra você guardar? Que foi a escola que contou pros meus pais que eu tinha perdido o bebê? Vamos dar um pulo aqui, tá? Um pulo no tempo, vamos lá. Vamos para 2020, quarentena, tá? Eu aqui na quarentena, todo mundo no TED, fechado em casa, sem ter o que fazer. Já tava cansado de assistir TV, de mexer no celular. Já tava conversando sobre essa história. E aí eu fui e contei pros meus pais. Eu falei, nossa, e aquela escola, né? O pessoal da escola querendo cuidar da minha vida. Porque naquela época eu pensei isso. Nossa, esse pessoal da escola que é fofoqueiro, hein? Vocês não têm o que fazer, não? E aí a minha mãe olhou pra minha cara assim e falou, tipo, como assim a escola contou? Aí eu falei, não foi a escola que contou pra você não, mãe? E aí ela foi e falou, não, foi a mãe da sua amiga. E aí a minha mãe foi e falou que não foi a escola que contou pra ela, que foi a mãe da minha amiga. E que naquela época ela não contou que foi a mãe da minha amiga, pra eu não parar de contar as coisas pra minha amiga, entendeu? Escreve trouxa na minha cara, porque eu fiquei, gente, 4 anos, acreditando que foi a escola. Eu ia pra escola, gente, e olhava pra cara dos inspetores e ficava assim, só fica me olhando, né, pra ir contar pra minha mãe, seus safados. Só fica aqui, ó, bisbilhotando pra ver se eu tô beijando, né? E, na verdade, gente, eu fiquei com ódio gratuito, porque não tinha sido os coitados, tinha sido a mãe da minha amiga. É verdade, olha, fui feita de trouxa. Mas, gente, foi essa a reação dos meus pais, tá? Eu quero agradecer muito pelos 500 inscritos que a gente tem aqui no canal. E eu espero muito que a gente cresça mais. Eu agradeço cada um que me acompanhou até aqui. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem aí embaixo aí o que vocês acharam. Deixa bastante like. Compartilha com os amigos de vocês pra todo mundo saber dessa história, que é bom compartilhar a desgraça dos outros. Então compartilha aí pra todo mundo dar risada junto. E eu espero que esse vídeo tenha sido engraçado, mas que também tenha sido, como que fala? Que vocês tenham captado as coisas mais importantes além da zoeira, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Aê! Você olhar pra câmera, vai. Você pode fazer uma assim, você pode fazer graça, você... Todo mundo vai. Pode voltar da onde a gente tava fazendo antes. Então, eu lembro, gente, que... Pronto. O que é o então eu lembro? Não, o Gibiscleudo não tava em casa ainda. O Gibiscleudo, nessa hora, tava em casa. Tinha ligado para ela e contado, Dona Cátia, a sua filha está de gracinha aqui na escola com Coisa da Gibiscleudo, tá? Eu passei as 3 primeiras aulas só pensando nisso. Meu Deus do céu, o que aconteceu, hein? Depois da escola. Tá gravando. E aí eu fui cumprimentar ele, ele virou o rosto e aí ele foi e disse, na hora do intervalo, eu quero conversar com você. Claro, né, as famílias estavam concordando que o Gibiscleudo estava errado. E aí o